Salve, salve, meu consagrado! Eu quero te falar que você vai conseguir aprender muito mais matemática assistindo menos aulas do que você assiste hoje. Ai, Caio, mas eu já não assisto quase aula. Mas mesmo assim, eu vou te passar um método, uma metodologia, um passo a passo para você entender de uma forma, de uma vez por todas, completo, direitinho, como você vai aprender muito mais matemática assistindo menos aulas. Se você já assiste muitas aulas, se você assiste pouca, o importante é que você vai entender como aprender muito mais matemática. E melhor de tudo, sem sofrimento, sem aquela angústia, sem a depressão. A gente vai chegar lá. Então, vamos lá! Esse é um vídeo extremamente especial. Um vídeo porque ele foi gravado pensando nas perguntas que eu trouxe lá da nossa comunidade de estudos no Telegram. Então eu fiz uma série de enquetes lá. Se você não participa dessa comunidade, se você está vendo esse vídeo e não participa da nossa comunidade, considere se inscrever. Tem um link aqui nos comentários, tem um link aqui na tela, tá aparecendo, ó. Você pode digitar isso no seu navegador e vai ser diretamente direcionado para lá. É gratuita, é aberta, você pode participar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós somos mais de 200 pessoas procurando um estudo de qualidade. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo, porque esse vídeo foi pensado no pessoal nas dificuldades e nas angústias dos membros da comunidade. Então, eu trouxe esse tema para cá para realmente sanar esse problema do estudante que a gente teve lá. Então, se você não participa, considere participar. Qual é o grande lance aqui? É como você vai aprender mais matemática assistindo menos aulas. Então, isso é para aquele cara que odeia assistir aula, é o cara que se distrai fácil, é o cara que odeia matemática, é o cara que odeia número, é o cara que gosta de matemática, mas não consegue aprender, é o cara que gosta de matemática e quer melhorar a sua matemática ainda mais, é o cara que quer passar no vestibular, é o cara que quer passar no concurso, ou seja, isso aqui é realmente a nata. É por isso que esse vídeo vai ser um pouco mais longo. Vai ser um pouco mais longo do que a gente realmente costuma fazer, porque eu vou destrinchar muita coisa aqui. Então fica até o final, porque no final o bicho vai pegar, entendeu? No final eu tenho uma surpresa para você, que vai realmente mudar. Mas o conteúdo que eu vou destrinchar nesse vídeo, por si só, já vai trazer, meu amigo, uma mudança radical. Radical. Isso é uma promessa que eu tô te fazendo aqui agora. Uma mudança radical na sua maneira de estudar. Eu me comprometo com você a acontecer essa mudança. Mas você tem que se comprometer com a mudança também. Não adianta nada eu te prometer se você não estiver comprometido. Então vamos entender um pouco mais por que é possível, sim, você aprender mais matemática assistindo menos aulas. Cara, aí existe uma coisa chamada dependência excessiva de professor. Ou que na verdade, do professor. O que é isso? É o aluno que só consegue aprender se o professor for bom, se a aula for boa, se a escola for boa, se o livro... Ou seja, ele só aprende na aula, se a aula for boa. Ou seja, você está partindo do princípio que você só vai aprender se os fatores externos forem favoráveis. Ah, se a aula não for boa, eu não aprendo. Ah, se o material não for bom, eu não aprendo. Então tudo isso é realmente muito complicado na hora de aprender. Então se você depende apenas desses fatores, fica muito, 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 muito complicado mesmo na hora de aprender, de conseguir aprender. Então o grande lance é que se eu dependo demais da aula, se existe um método para eu depender menos de aula, eu consigo depender menos do que eu não posso controlar. E aí eu consigo aumentar as minhas chances de aprender e realmente evoluir e melhorar e sofrer menos de ansiedade, tá bom? Caio, mas isso é possível mesmo? Há mais de 12 anos eu sou professor de matemática, dou aula de matemática e física. Já passou todo tipo de estudante por mim. Tanto em escola, em sala de aula, quanto em aulas particulares, eu consigo distinguir, existem vários padrões de estudo. E realmente o resultado, se você mudar algumas pequenas coisinhas na maneira que você estuda, realmente vai trazer muito mais resultado. Falando um pouco mais da história de como eu cheguei nessa metodologia, nesses 12 anos eu me deparei com muitas dificuldades dos alunos em aprendizado. Na verdade, eu me deparei mais com a rejeição
com a matéria, no caso matemática e física, que era as que eu ministrava. Existe uma rejeição muito grande por parte dos alunos para com essas matérias. E eu sempre ficava pensando, caramba, mas por que isso acontece? E realmente, às vezes, é maçante você ter que estudar, é maçante você ter que ficar sentado assistindo aula, ainda mais que se a aula for chata, que na maioria das vezes é chata, porque a matéria não é atrativa, então depende do professor ser carismático, ter uma metodologia, e nem todo professor tem isso. Entendeu? Então eu comecei a me focar na minha metodologia de passar o conhecimento, de dar a aula. Ou seja, tentei ser mais criativo, tentei ser mais dinâmico, tentei ser mais um monte de coisa, melhorei o meu material. E mesmo assim, a rejeição dos meus alunos para com a minha matéria era... Minha matéria é muita pretensão, né? Mas a rejeição dos alunos para com a matéria, física e matemática, continuava altíssima. Eu tinha um feedback bom dos alunos. Poxa, essa aula é bacana, poxa, a metodologia é legal, aprendi um pouco mais. Mas no geral, nada mudava. E aí eu comecei a pensar, caramba, será que eu tenho que mudar alguma coisa? E aí eu fiquei frustrado um bom tempo em relação a isso. Eu comecei a perceber depois de alguns anos dando aula, é que o problema não estava na aula em si, e sim na maneira que o estudante estudava, e sim na maneira que ele enxergava a matéria, como ele encarava. Cara, é muito chato, é muito decorativo, eu não consigo aprender, é muito ruim. Então, o problema estava aqui. Então, se eu conseguisse atacar esse problema, então realmente poderia ser que melhorasse a situação da rejeição, consequentemente o resultado viria para os estudantes e tudo mais. Bem, foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a testar um monte de coisa, um monte de metodologia, comecei a pesquisar várias formas de aprender, várias formas de estudar, formas diferentes, para tentar limar essa rejeição com matemática, essa rejeição com física, essa rejeição com estudo de modo geral. E eu descobri... Na verdade, eu não descobri, eu meio que tinha uma visão, fui iluminado, digamos assim, porque eu que meio que no fundo já sabia, é que a maneira que se ensina, ela tá errada. A maneira que se enxerga tá errada. Então, começar a mudar essa mentalidade, mudar algumas pequenas coisas, como por exemplo, organização, estrutura, lógica, enfim, muitas outras coisas, eu conseguiria melhorar muito o desempenho dos meus estudantes, os estudantes que estavam ali comigo. Então começou a se tornar um trabalho de muito mais orientação estudantil do que ensinar alguma coisa. E aí, depois de alguns anos, eu consegui compilar essa maneira de estudar e aplicar na matemática e aplicar na física e ter muito mais resultado, tanto para mim como pessoa, porque até hoje eu ainda sou estudante, eu estudo, eu pesquiso, faço, sempre tento me aprimorar, quanto para os meus alunos. Então os alunos tiveram uma melhora muito significativa nesse momento. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Tá um pouco demorado, mas agora a gente vai entrar na nata. A primeira coisa que a gente tem que entender é por que esse sistema não funciona. A gente tem um problema, a gente tem que identificar esse problema, analisar o problema e aí sim você vai conseguir procurar ferramentas de solução para esse problema. Então vamos começar pela análise do problema, que no caso é o jeito antigo de se aprender. É terrível. Vamos lá para a tela vamos aqui para a tela do computador e eu vou te mostrar com mais detalhes. Perfeito, eu já deixei pré-escrito aqui algumas coisas. Vamos lá. Existe a maneira antiga de se aprender. Vamos entender como funciona a maneira antiga para se aprender? Então aqui eu tenho aqui o ponto A. Pode ver aqui, você está vendo meu mouse? Estamos aqui no ponto A, tá? E eu quero sair para aprender. Eu estou aqui no ponto A e eu quero chegar no ponto B. Eu nem coloquei aqui o ponto B, ponto B. Então, para sair do ponto A para o ponto B, eu tenho que passar pela aula. Essa que é o grande lance. Como é que eu faço para aprender alguma coisa, Caio? Eu preciso ter uma aula de um professor bom. Eu preciso que a escola que eu esteja estudando seja boa. Eu preciso que a aula desse professor seja boa. Eu preciso que o material de apoio desse professor seja bom. Eu preciso que a coordenação seja extremamente solícita. Eu preciso de muitos fatores para aprender através da aula. Caio, isso é mimimi? Você está falando de mimimi? Não! Eu estou falando que para você aprender através de aula, você precisa de ter todos esses fatores. Agora me diz, escola boa, professor bom, material didático, professor carismático, professor alegre, professor divertido, professor que prende atenção. Tudo isso são coisas que você controla? Não, não são coisas que eu controlo. Então como funciona?
eu vou ter uma aula, tá? Como funciona o esquema? Eu vou ter uma aula e essa aula tem que ser excepcional, tá? Logo em seguida eu vou fazer exercícios, depois eu vou fazer um resumo e pronto, aprendi. É assim que funciona? Cara, provavelmente não, na verdade. Não funciona dessa maneira porque você tem apenas uma falsa sensação de que você aprendeu. Porque você teve uma aula muito boa, uma aula muito legal. Pô, eu atendi isso aqui. Só que essa informação entrou na sua cabeça, mas o seu cérebro ainda não processou definitivamente essa cabeça. Ou desculpa, essa informação. Então você chega e faz exercício, quando você vai fazer exercício, não, fixada, faz um resumo, nunca mais viu o negócio na sua vida. E aí você nunca mais viu o negócio na sua vida. Chega 3 meses depois, na prova de vestibular, na hora da prova, ou 3 semanas depois, você não lembra mais. Por quê? Você teve uma aula excelente, com o melhor professor, com material, com a aula mais didática, e você pensou que tinha aprendido. Mas você esqueceu a maioria das coisas. Aí chega na hora da prova e ó, bomba, levou bomba, entendeu? Isso no melhor dos cenários, tá? Quando a escola é boa, quando a aula é boa, quando o professor é carismático, o material é bom, quando ele cativa, quando ele é divertido, e pá, pô, pega, não, o melhor professor e tal. Mas a gente sabe que isso não é verdade, que isso não acontece sempre. E aí, se um desses fatores, se a aula não for boa, se o professor não for bom, se o material não for bom, se um desses fatores falhar, basta um falhar, eu já prejudiquei meu aprendizado. Porque eu tô colocando todas as minhas fichas na aula, no negócio da aula. Cara, não é assim. Então isso aqui não tem como funcionar. Caio tá dizendo que eu não preciso assistir aula nunca mais, já teve descartado. Não, vamos chegar lá, vamos por parte, tá? Isso cria uma coisa chamada estudo linear. Você estuda apenas uma vez, não faz revisão, não revisa, não faz exercício suficiente. Ou seja, você cria uma série de fatores, você não faz um ciclo, você não volta para revisar, você não fixa direito as paradinhas, entendeu? É um estudo passivo, você tá ali na sala de aula e fica, oh meu Deus, Aí na maioria das vezes você tá cansado, na maioria das vezes você tá pensando no namorado, na maioria das vezes você tá pensando na aula chata, porque a aula é chata, o professor é ruim, não sei o que, eu odeio o colégio, eu odeio meus pais e tudo mais. Mimimi? Não é mimimi, tá? Mas uma coisa é que, tipo assim, a aula não tem obrigação de te prender. O comprometimento para a aula ser boa tem que ser muito mais sua do que da própria aula, entendeu? É claro que tem aulas que realmente fica complicado de defender, entendeu? Mas aí que tá o grande lance. Essa dependência de aula gera muito esse problema. Essa é a maneira antiga de se aprender. Gera um problema grave, um problema muito grave mesmo na hora de aprendizado. Aí que você começa a ter um bocado de aula, aí você vê uma vez, pensa que estudou e não sei o que, não, beleza. Terrível, terrível, terrível demais. Perfeito? Caio, então o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para realmente melhorar, para realmente mudar essa situação? E aqui eu vou te dizer como você vai conseguir aumentar muito a sua capacidade de aprendizado, dobrar, triplicar, quadruplicar a sua capacidade de aprendizado, assistindo menos aula. Então vamos lá, vamos continuar aqui no slide. Existe uma maneira eficaz. Tá? Como é que funciona a maneira eficaz? Como é a solução desse problema? Qual é a solução desse problema, Caio? O que eu tenho que fazer para realmente ser mais eficaz? A primeira coisa que você tem que entender, que eu não coloquei aqui, é que aula é uma ferramenta. É ferramenta de aprendizado. Tá? A aula é uma ferramenta. E uma frase que eu sempre falo aqui: você não aprende nada, você não aprende na aula. Você não aprende na aula. A aula, ela serve para você ter uma compreensão inicial daquele assunto. Ele é um pontapé inicial daquele assunto. Se você não se aprofundar, se você não fizer todo um trabalho de aprofundamento dentro desse assunto, você não vai aprender. E a maneira que para você
estourar nas provas de matemática, sair muito bem nas provas de matemática ou qualquer outra prova, é você ter profundidade no assunto. Perfeito? Então, Caio, como é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que estudar. Certo? Eu vou estudar aquele assunto. E aqui vai entrar a aula, vai fazer parte do processo de estudo. Ou seja, eu já estou quebrando o paradigma de que para eu aprender eu tenho que ter uma aula boa. Entendeu? Porque a aula é só uma parte, é só uma ferramenta de aprendizado. Então a aula faz parte do estudo. Ela não é o estudo. Ela não é o sistema final, entendeu? Então você tem que entender que o estudo, a aula faz parte do estudo. E aí, depois que você estudar, você vai ter uma certa informação. Você vai processar essa informação na sua cabeça. Tá? Como é que eu vou processar essa informação, Caio? Eu vou selecionar essas informações e ver o que realmente é importante e processar isso. Então, estudei uma certa quantidade de informações através de aula, apostila, revisão, enfim, um bocado de coisa. Flashcard, Feynman, Pomodoro, enfim, tem uma série de coisas que de fatores que você pode usar para estudar, tá? A gente vai falar isso em outro momento. E eu vou processar essas informações. Depois que eu processo essas informações, eu entendo. Aí sim aconteceu. Agora, se você se baseia só em aula, você vai estudar e não vai processar, consequentemente não vai entender por completo. Entendeu? E aí, depois que você entende, você revisa, você vai revisar o assunto. Quando você revisa, você identifica os pontos onde você ainda não teve uma compreensão plena. E através dessa revisão, você vai, volta e começa a estudar novamente. Então esse ciclo, ele é muito mais eficaz. E você percebe que a aula é apenas um pequeno pedaço de um fator, de um ciclo muito maior. Entendeu? Então quando você concentra suas forças só na aula, você perde um ciclo inteiro de entendimento. Percebe como isso é ineficaz? Então, nesse caso, o meu estudo é por ciclos. Eu estou fazendo um ciclo de estudo, é muito mais completo. E ele é um estudo ativo. Ele não é mais passivo, eu estou entendendo, eu vou entender o que está acontecendo, eu vou entender o que realmente funciona para mim, eu vou entender como aquela matéria pode ser aplicável, eu vou entender como a matemática vai me ajudar, eu vou entender como a matemática é aplicada num determinado esquema de prova, eu vou entender, entendeu? Eu vou realmente entender. Então isso é o que nós chamamos de estudo ativo. Vamos entender mais alguma informação, como funciona a parte do entendimento de informação. Eu captei uma certa quantidade de informação, certo? Eu captei uma certa quantidade de informação. Tive um entendimento dessa informação, tá? Tive um entendimento dessa informação. Através desse entendimento da informação, eu entendi, ou comecei a entender a aplicabilidade dessa informação. Ou seja, de que adianta eu ter uma informação, entender essa informação se eu não posso aplicar essa informação? Então, a aplicabilidade é muito importante. É por isso que muitos estudantes levam bomba em matemática, porque eles até pegam a informação, ficam só na informação, só de pegar a informação. Estudou, não processou, ficou só na informação. Alguns outros até entendem a informação, certo? Fazem entendimento, mas não conseguem aplicar. Então, pegar essa informação, ter o entendimento, ter aplicabilidade e voltar para o entendimento, tu aumenta o entendimento e aí tu sabe mais da aplicabilidade. Então, é um outro ciclo. Você consegue ter muito mais eficiência na hora de aplicar matemática. E matemática é aplicação. Matemática não é só aplicação, mas uma grande parte é aplicação. Entendeu? Então, para isso, você precisa de planejamento e organização. Porque como é que você vai organizar a informação se você não tiver organização? Então, para você ter entendimento e, consequentemente, aplicação, para você sair da informação e vir para o entendimento, você precisa de organização. Você precisa de planejamento. Entendeu? Então, como é que você sabe as coisas que você precisa estudar?
Quantas vezes você vai estudar? Que horas você vai estudar? Organização e planejamento são os fundamentais nesse processo, porque sem organização, sem planejamento, você não vai conseguir sair da informação e pular para o entendimento. É essencial que você tenha planejamento. Como funciona esse planejamento, Caio? Por exemplo, eu estudo matemática todo dia. O ideal seria que você estudasse matemática todo dia. Por quê? Pensando no longo prazo, no futuro, para um vestibular, para um concurso, matemática é figurinha repetida, é figurinha carimbada, na verdade, né? Então, você matar matemática, onde mais de 75% das pessoas, dos estudantes, são péssimos em matemática, você já está destacado. Então, estudar matemática, considere estudar matemática todo dia, faz parte do seu planejamento. Quantas horas? Aí faz parte do planejamento também é saber as matérias que você vai usar, vai estudar. Geometria, aritmética, base matemática, base lógica. O que você vai estudar? Tem que fazer parte do seu planejamento. Porque aí você já chega para estudar, você já sabe o que você vai estudar, então você já não perde tempo pensando, será que eu tenho que estudar isso? Aí chega no meio do estudo, poxa, mas eu tinha que estudar aquilo também. Bom, mas aí você perde o foco, aí demora mais tempo, aí você leva 4 horas para entender uma coisa que você precisaria apenas de 40 minutos. Percebes? Como o planejamento e a organização é essencial para o entendimento total da matemática. Não só da matemática. Tudo isso que eu estou falando aqui serve para qualquer outra coisa. Tanto na escola, quanto no vestibular, no cursinho, ou na faculdade, ou no seu no mercado de trabalho quando você já estiver inserido. Ai, Caio, quero ser empreendedor, não preciso de matemática. Cara, precisa. Empreendedor tem que estudar tanto quanto um estudante de medicina, porque para ele tem que estar muito antenado com muitas coisas, é muita informação. E se você não souber planejar, organizar e processar essas informações, você não vai transformar essas informações em aprendizado. Então, uma coisa que você precisa entender é que você precisa solidificar a base. Isso não serve só para matemática, não. O que é solidificar a base? É entender... vou trazer para o campo da matemática. É entender tabuada, é entender soma, multiplicação, divisão, entender a repetição de ciclos numéricos, por exemplo, nosso ciclo numérico se repete de 10 em 10. O que são outros ciclos numéricos? Os múltiplos e os divisíveis, 5, 10, 20, 25, 2, 4, 6. Então, entender a lógica por trás está muito baseada na solidificação da base. Eu preciso solidificar a minha base matemática. Ai, Caio, mas eu já estudo matemática, eu já estou no 3º ano, eu tenho que voltar para aprender matemática básica? Cara, dá uma olhada para tuas notas. Você tem muita dificuldade em matemática, a sua casa está terrível. É a mesma coisa que você está construindo uma mansão imensa, você já construiu muita coisa, mas não tem um pilar na sua casa. A sua casa uma hora vai desmoronar. E quando ela desmoronar, você vai ter que começar da base de novo. Você vai ter que fazer base, pilar, estrutura. São coisas que não aparecem. São coisas que são chatas de fazer. Mas se você não tiver bem feita, você não vai ter uma construção saudável. Entendeu? Então, solidificação da base é muito importante. Como eu falei aqui em cima, ó, a aula é só uma parte do processo. Ela tem que representar apenas 10% do seu processo de estudo. Ou seja, 10% tem que ser aula e o restante tem que ser estudo. Quando você está na aula, lembra, na aula você não aprende. Na aula você apenas compreende o assunto, você é introduzido ao assunto. O que você faz depois da aula nos próximos períodos é muito mais importante para você ter resultado. 50% do aprendizado você conseguiria sem aula. Ou seja, 50% das coisas que você aprende, você poderia aprender sem assistir aula, tá? Caio, isso parece um absurdo, porque, nossa, meu Deus, como é que eu vou aprender sem assistir aula? Como é que eu vou aprender se um professor está ali na minha mão? Esse que é o problema do jeito antigo de estudar. Você foi condicionado a só aprender se tiver alguém segurando na sua mãozinha. Você pode aprender muito mais apenas por você mesmo. É isso mesmo. É isso que
não entra na cabeça da maioria dos estudantes. Quando você começar a perceber que isso aqui realmente é verdade, isso já vai mudar totalmente o jogo para você. Só o fato de você entender isso e compreender que isso é plausível, que isso é verdade, isso já vai mudar o jogo para você. Porque agora você vai buscar novas metodologias de aprendizado. Olha só, matemática é 3 coisas: lógica, prática e aplicação. Você tem que entender a lógica da matemática. A matemática, as pessoas não tiraram a matemática do bolso. O cara não inventou a matemática. O cara não chegou, nossa, tá aqui, inventei a matemática. Um belo dia, blá, não sei o quê. Não. Matemática segue uma lógica. E se você entende essa lógica, você realmente corta o pior inimigo da matemática, que é decorar. Ai, decora a fórmula de Bhaskara. Ai, não sei o que. Ai, o triângulo retângulo. Ai, o isósceles, eu não consigo. Decorar é o pior inimigo da matemática. Por isso que eu falo essa frase aqui, ó. Decorar não funciona na matemática. Ai, Caio, mas eu decorei e passei, pra mim deu certo. Deu errado. Se você vai chegar numa questão, se você não fazer a manutenção dessa decoração que você teve, você vai esquecer e não vai servir de nada. Entendeu? E aí, pra quê? Pra quê? Cargas d'água você vai passar 4 ou 5 horas estudando por dia matemática só pra decorar as coisas e daqui a 2 semanas esquecer. Você tá perdendo o maior ativo da sua vida, que é o seu tempo. Perda de tempo total. E aí é prática, matemática também é prática, é você colocar em prática. Isso que na prática não é colocar em prática, na verdade. Na prática é você praticar matemática, fazer exercícios, entender, treinar. Treino é treino, tem que treinar muito, cara. Você só fica bom numa coisa que você treina. O Cristiano Ronaldo não ficou bom do nada. O Messi não ficou bom do nada. O Neymar não ficou bom do nada. Eles podem tem talento? Tem muito talento. Mas quantos talentos já não se perderam aí porque não aprimoraram, não treinaram, não entraram em... Não começaram a treinar realmente isso. Então, talento e dom sem aprimoramento, sem prática, não serve de nada. Você nunca vai atingir o potencial máximo. Você acha mesmo que se o Cristiano Ronaldo não tivesse treinado a quantidade que ele treina, ele chegaria no nível que ele está hoje? Claro que não. Então é prática, é praticar, é treinar. E aplicação é entender aonde eu vou aplicar matemática, como eu vou aplicar matemática, para que me serve matemática. E aí, cara, para com aquela baboseira de ai meu Deus, mais um dia se passou e eu não usei fórmula de Bhaskara. Nossa, professor, pra que eu estou aprendendo isso? Eu nunca vou usar na minha vida. Cara, esse é o pensamento do aluno medíocre. Na verdade, é o pensamento do aluno péssimo. Cara, pode reparar, o cara que faz isso, ele não quer aprender. Ele não consegue enxergar a aplicabilidade das coisas. Tudo que você aprende na escola, por mais retrógrado que seja, por mais ultrapassado que seja, tem uma aplicabilidade. Tem uma aplicabilidade. Se você entender essa aplicabilidade, a matemática vai virar um grande amigo seu. Quebrar esse negócio de ai, matemática não serve de nada. Para com isso agora. Comece a enxergar a matemática como sua aliada. Comece a enxergar a matemática como uma coisa que vai te servir no futuro, que vai servir para melhorar a sua vida. E é isso que ela é. Quando você conseguir enxergar dessa maneira, você vai ter muito mais resultado. Bem, vamos entender como funciona mais ou menos o que nós temos que fazer agora efetivamente para melhorar o nosso aprendizado. O que nós temos que fazer? Olha só, presta atenção, isso aqui é bem completinho, viu? O que você tem que treinar? O que você tem que treinar quando você estiver treinando matemática? Você estiver fazendo exercícios, quando você estiver for treinar matemática. Porque matemática, física e química são exercícios. Tem que fazer exercícios. Então tá aqui, ó. Exercícios, tá? Você tem que treinar a agilidade. Porque no final das contas, é isso que vai fazer a diferença. Agora, agilidade com qualidade. Agilidade com qualidade. Tá? Não adianta nada você ser muito ágil e não acertar a questão, entendeu? Então você tem que ter agilidade. Não confunda agilidade com pressa. Ah, eu tenho pressa pra fazer, eu quero fazer, porque eu quero terminar antes que o meu amigo, porque se você terminar mais rápido, porque eu sou mais inteligente. Não, para com isso, tá? Tem que ter agilidade. O grande lance aqui é agilidade. Vamos dizer que eu vou fazer
uma bateria de exercícios. E aí eu tenho a questão 1, questão 2, questão 3. E aí eu começo a fazer a questão 1 e eu tenho aqui, digamos, 15 minutos para fazer essa prova, né? Essa bateria. E aí, na primeira questão eu gastei 4 minutos, na segunda 5 e na segunda 3. Só que se eu tinha 15 minutos, eu tenho 5 minutos para cada. Então aqui eu já economizei 1 minuto, aqui eu economizei 2, né? Então já me sobrou 3 minutos, né? Gastei apenas 12. Só que na questão 2, digamos que na questão 1 eu fiz em 4 minutos, foi abaixo da média. E na questão 3 eu fiz em 3 minutos. Só que quando eu estava fazendo a sequência, eu caí na questão 2. Eu ainda não tinha feito essa questão 3. Caí na questão 2, eu travei. E aí eu fico batendo cabeça e gastei aí, vamos dizer, 7 minutos, né? Só que eu já tinha gasto 4 minutos aqui. Então aqui já foi 11 minutos. Então eu vou ter só 4 minutos para resolver a terceira questão, né? Ou seja, eu vou ter menos tempo da média. Entende? Então, qual é a melhor estratégia? Eu tô fazendo uma bateria de exercícios, eu fiz a primeira questão, poxa, consegui fazer no tempo. Fui para a segunda questão, vi que eu tô travando, pula para a próxima. Não conta conversa, pula para a próxima. E aí tu faz a próxima. Fiz na média, beleza, não travei, beleza, não travei. Aí sim, eu volto para questão. Aí eu, se tiver mais questões, eu pulo para a próxima e vou fazendo assim. Mas aí depois que eu terminar todas as faces, eu volto para a questão que eu travei. Por quê? Tecnicamente, eu vou ter mais tempo, eu vou ter mais chance de fazer essa questão. Porque se eu me travar muito nessa questão, eu vou tirar tempo das questões fáceis. E aí, eu vou eliminar minhas chances, entendeu? Então é muito mais, estrategicamente falando, você pula essa questão para deixar para fazer depois. Garante as fáceis que você vai ter muito mais resultado. Cara, eu tenho que fazer isso, é simulado? Não, bateria de exercício. Ah, mas eu quero parar, eu travei, eu quero tirar. Cara, tu tem que treinar a tua agilidade. E agilidade, tu não nasce com agilidade, tu tem que treinar a agilidade. Dessa forma, tu treinando a agilidade. Agora tu vai fazer 20 questões. Cara, eu vou fazer 20 questões. E eu tenho 1 hora para fazer essas 20 questões. Divide as 20 questões. Tu vai ter ali aproximadamente 20 dividido por 60 minutos, né? 60 minutos dividido por 20, corta o 0, 3 minutos para cada questão, entendeu? Então, tu viu que tu travou, volta. Aí vamos dizer que tu conseguiu fazer dessas 20, 15 questões, tu matou 15 questões no tempo certo, sem travar. Beleza. Ainda sobraram 5 questões. 5 vezes teria 15 minutos, entendeu? Só que aí tu fez isso daí em 40 minutos, tem 20 minutos para ainda sobrando. Então tu tem tempo sobrando para fazer. Viu como a estratégia faz muito mais sentido? Tá. E aí, Caio, como é que eu vou resolver a questão? Toda questão tem que seguir esses 3 passos aqui, ó. Toda questão ela vai te dar informações sobre o problema. E ela vai te dar o problema. Ela vai te apresentar um problema e vai te dar algumas informações sobre ela. Pode ser pouca, pode ser muita, pode ser nenhuma. Ou quase nenhuma, na verdade. E aí, vai de ti pegar uma ferramenta matemática para chegar numa solução. Qual é a ferramenta? Ah, pode ser uma multiplicação, pode ser uma soma, pode ser uma fatoração, pode ser um MC, pode ser um Bhaskara, pode ser um triângulo retângulo, pode ser um Pitágoras, não sei. Eu vou saber, se eu tiver uma identificação, saber as informações que ele me dá, para usar junto com a minha ferramenta para solucionar esse problema através de uma solução plausível. Como é que eu consigo chegar nisso, Caio? Treino. É isso aqui, ó. Você vai conseguir identificar com muito mais facilidade os problemas depois de treinar muito. Então, às vezes, depois de treinar muito, tu bate o olho na questão, tu já sabe, pode não saber de cabeça como a solução dela, mas já sabe qual é o problema. E muitas vezes, tu já sabendo qual é o problema, tu já sabe mais ou menos que ferramentas tu pode usar. Pode usar uma subtração, uma fatoração, enfim. Tu vai ali abrir a tua maleta de ferramentas e quanto mais tu estuda, mais ferramentas tu coloca na tua maleta, mais leque de qualidade você tem para resolver essa questão. E quanto mais treino, isso é um ciclo, quanto mais treino você mais retroalimenta isso, mais rápido você faz com mais qualidade. Isso, você não faz isso na hora da aula, entende? Isso aqui não é aula, isso aqui é você fazendo.
E aí você vai para a hora da prova. Treino é treino, jogo é jogo. Como é que você vai fazer na hora da prova? Está a melhor estratégia para você resolver na hora da prova, tá? Você já treinou agilidade, você treinando muitas baterias de exercício, fazendo muitos exercícios. Na hora da prova você vai fazer uma leitura inicial. Por que uma leitura inicial? Para identificar as questões mais difíceis e as questões mais fáceis. Você já bateu uma leitura ali de gastar 1 minuto e meio para passar o pano na prova. Você já sabe mais ou menos, cara, essa questão aqui vai ser mais difícil. Pode ser que sim, pode ser que não. Pula para as questões fáceis. Então, você faz a leitura inicial e já faz uma análise de dificuldades. É o próximo passo. Você já sabe quais são as questões fáceis e as questões difíceis. Caio, se eu chegar na hora da prova e não souber fazer isso, você só vai chegar na hora da prova e não saber fazer isso se você não treinou antes. Porque você nunca lidou com aquela situação. Como é que você vai conseguir identificar uma coisa se você nunca lidou com aquilo antes? Então, por isso que é importante o treino, por isso é importante os exercícios. Entendeu? Então, aí você faz uma análise de dificuldade. Em seguida, você faz uma distribuição de tempo, que é basicamente você pegar as questões fáceis, que você considera fáceis naquela leitura inicial, com análise de dificuldades, e começar por essas questões. Começando por essas questões, você mata essas questões. E aí você passa para as médias e para as difíceis. Caio, não deu tempo de fazer todas as difíceis. É melhor você não fazer todas as difíceis e garantir as fáceis. Entendeu? Principalmente nas provas de vestibulares. Tá? E aí você faz a graduação de dificuldade, que é basicamente você ver quais são as mais difíceis, e começa a fazer pelas fáceis e faz assim a sua estratégia. Não faz a sua prova linearmente. Ou seja, eu vou resolver primeiro uma questão, segunda questão, terceira questão. Cara, eu fazia muito isso quando eu fui fazer vestibular pela primeira vez, fazia provas, eu fazia na sequência. E por muitas vezes, no começo eu me bati muito, né? Só que aí, pra mim, teve um diferencial. Eu comecei a fazer provas de vestibular no primeiro ano, então eu já comecei a me acostumar desde o primeiro ano. Então eu já meio que peguei a manha ali de fazer e tudo mais. Só que hoje eu vejo que não é a maneira mais eficiente. A maneira mais eficiente de resolver uma prova é essa aqui, tá? Você não precisa ficar desde o primeiro ano ou 3, 4 anos no cursinho para entender que isso é a maneira mais eficiente. Comece a aplicar isso que vai dar certo. E aí quando você... Vamos voltar aqui para o treino. Você tem que criar um banco de dados. Porque você precisa metrificar não. Você precisa quantificar a sua evolução. Então você faz exercícios, vê a sua evolução. Aí você vê que você vai ter um certo declínio. Olha, você está acertando, evoluindo. Aí você deu um declínio e depois você vê que você ficou meio que estagnado, né? Isso que a gente chama de platô, que é tipo uma estagnação. Aí você muda uma metodologia. Geralmente isso acontece quando você faz muitos exercícios iguais, você está automatizado, entendeu? Aí o que você tem que fazer aqui? Você tem que sair da zona de conforto. Isso aqui é a zona de conforto. ZC, zona de conforto. Como é que você sai dessa zona de conforto? Faz exercícios mais difíceis. Faz exercícios de vestibulares mais difíceis, entendeu? Começa a se desafiar mais na hora de exercitar. Aí você vai ver que você vai começar a evoluir novamente. E aí, mais uma vez, você vai ter uma queda e atingir um platô. Aí, mais uma vez, você atingir uma zona de conforto. Né? Aí você vai fazendo esse ciclo. Como é que você tem que fazer, Caio? Você tem que estudar, tá? Você vai estudar. Você vai fazer exercícios. Você pegou, estudou. Aqui nesse estudar tem um bocado de coisa, viu? Aqui nesse estudar tem o quê? Tem aula, tem resumo, tem livro, ok? Tem técnicas de estudo, enfim, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Isso aqui é um curso só pra ele, tá? Como você vai estudar. Aí depois disso, depois que você estudou, você vai fazer exercícios, que é isso aqui, que vai metrificar. Aí você vai realmente treinar, né? A parte de treinar. Aí você vai fazer uma análise, que é isso aqui, ó. Você vai fazer uma análise. Porque análise, você vai saber aonde você tá errando. Quais são os pontos em que você tá errando e quais são os pontos que você tá acertando. Entendeu? Nessa análise. E aí você faz um acompanhamento. O que é o acompanhamento? É você colocar num gráfico. Ai, Caio, mas eu tenho que ser um estudante nesse nível. Cara, se você quer ter resultado absurdos e não passar 4, 5 anos sofrendo com depressão, com ansiedade, de estudar e não aprender, você tem que fazer isso aqui. Quantos por cento dos alunos fazem isso aqui? 5% dos estudantes fazem isso. E são esses 5% que são os alunos
ou na aluno não, estudantes de alto rendimento. Eles fazem isso. Você não precisa passar 4, 5 anos para descobrir isso aqui. Você pode cortar o caminho. Entendeu? Então, esse acompanhamento é essencial, porque no acompanhamento você vai qualificar, materializar aonde você precisa melhorar. E aí você volta para estudar, faz mais exercícios, faz análise e acompanhamento. É claro que esse ciclo vai diminuindo, porque vai chegar um ponto em que você não precisa mais bater naquela questão. Você já entendeu, você já aprendeu aquilo. E aí, meu filho, é só revisar para não cair no completo esquecimento. Cara, isso aqui, só isso aqui, já vai mudar a sua vida de estudante. Porque agora você já sabe que existe uma maneira certa de estudar e uma maneira errada de estudar. Se você aplicar a maneira certa de estudar em matemática, você vai ter muito resultado em matemática. Se aplicar em física, vai ter muito resultado em física e por aí em diante. Eu não estou tirando isso do bolso. Eu apliquei isso com os meus estudantes. Eu apliquei isso com os estudantes que fazem consultoria com a gente no Matemática Ninja. E isso dá muito certo. Muito certo mesmo. Então, dentro da consultoria, esses estudantes, a gente faz todo um acompanhamento de estudo para que ele consiga chegar nos platôs e evoluir, continuar evoluindo. E aí tu pode perguntar, Caio, como é que eu faço para participar dessa consultoria? Não faz. A consultoria está fechada, tá? Mas nós estamos lançando, nesse momento desse vídeo que você está vendo isso aqui agora, o Matemática Ninja. Na verdade, nós estamos relançando o Matemática Ninja. Dentro do Matemática Ninja, você vai entender o passo a passo de como aplicar a maneira certa de estudar em matemática e você pode ainda usar para outras coisas. Então eu quero te apresentar essa oportunidade de realmente, agora que você já sabe a maneira certa de estudar, aplicar da maneira correta essa metodologia. Como eu falei, a nossa consultoria está fechada porque nós temos um certo limite de pessoas que nós conseguimos atender. Porque é um grupo bem menorzinho, de 4, 5 pessoas, que nós fazemos um acompanhamento muito de perto, então o resultado é absurdo. Mas nós estamos lançando o Matemática Ninja. E o que o Matemática Ninja tem? O que a gente trouxe para o Matemática Ninja, pegando várias coisas da consultoria e aplicando no Matemática Ninja específico para matemática? Foi tudo isso que eu falei anteriormente para você. No Matemática Ninja a gente tem 2 aulas semanais ao vivo comigo e com o professor Alberto Neto, que, cara, sem sacanagem, é um dos melhores professores de matemática que eu conheço, assim, de longe. Tem uma metodologia absurda, um carisma absurdo, é muito firme na resolução de exercícios e ele é um cara sensacional. Ele sabe só de bater o olho como aproveitar as informações certas para resolver o problema certo e já trazer a ferramenta certa. Então, 2 aulas semanais resolvendo baterias de exercício para destrinchar maneiras, ou seja, criar ferramentas matemáticas para você realmente conseguir resolver exercícios, que são exercícios que nós chamamos de exercícios coringas, que são exercícios que, se você consegue resolver esse exercício, vai servir como base para você resolver qualquer outra questão desse assunto. É muito importante você entender que essas questões coringas, elas são essenciais, base essencial para você realmente resolver qualquer outra questão de matemática ou de qualquer outra questão de qualquer outra matéria. Então, você entender essas questões é muito importante mesmo. E nessas 2 aulas semanais, nós destrinchamos questões coringas que vão te dar ferramentas para você chegar na solução de qualquer questão. Além do mais, nós disponibilizamos um simulado semanal. Ou seja, você vai ter acesso a um simulado todo bonitinho, prontinho, onde você vai baixar esse simulado, imprimir esse simulado e chegar na sua casa e fazer o simulado, que é uma simulação, o nome está dizendo, é uma simulação do dia da prova. Aliado a isso, nós também vamos te dar uma planilha de acompanhamento do simulado. Lá você vai colocar o gabarito do seu simulado, você vai ter acesso a dados automáticos de como você está evoluindo. Você lembra que eu falei do acompanhamento, que é muito importante? Você vai fazer por essa planilha, certo? Então você coloca lá, vai gerar os gráficos de acompanhamento para você sentir a sua evolução, onde você precisa melhorar, onde você não precisa. É muito completo.
Esse é o Matemática Ninja, só que como nós estamos lançando, na verdade relançando o Matemática Ninja, nesse momento nós estamos querendo dar alguns presentes, alguns bônus para vocês, que são um complemento que vai trazer um boom exponencial no seu aprendizado. Primeiro é o treinamento de contas rápidas, comigo e com o professor Neto. Nós vamos te dar os caminhos para você conseguir fazer contas mais rápidas, contas de cabeça com muito mais rapidez. Isso vai aumentar a sua agilidade na hora da prova e vai evitar que você fique muito atarefado ali no final e perca questões que você não poderia perder. Aliado a isso, eu vou ter o gerenciamento de tempo, um treinamento de gerenciamento de tempo, como você vai gerenciar o tempo de estudo para você realmente otimizar o seu estudo, para você realmente ter muito mais qualidade no seu estudo, e gerenciamento de prova, como você vai gerenciar a sua prova com muito mais qualidade, para não ter que ficar afobado fazendo questões afobadas no final da prova, nos últimos 10 minutos da prova. Eu vou te ensinar a entregar a sua prova antes de acabar o tempo limite com tranquilidade e com confiança de que você fez uma boa prova. E aqui, uma das melhores coisas que a gente pode ter nesse curso é o treinamento de enunciados. O professor Alberto Neto vai te ensinar a nata de análise de enunciado, ou seja, você vai entender como funciona a estrutura de uma questão de prova, que informações são úteis e que informações não são úteis, e que informações você pode usar junto com as suas ferramentas matemáticas para chegar na solução daquela questão de forma muito mais eficaz, gastando menos tempo e tendo menos chances de errar. Vai ter um mini curso de matemática básica completa. Você lembra que eu falei sobre a solidificação da base? Eu vou dar um curso só sobre matemática básica. Tudo que você precisa saber de matemática básica, desde o começo até ali o intermediário, para você destruir com matemática. Lembra, se você não tem uma base solidificada, a sua casa vai ruir em breve. Então, fazer esse curso de matemática básica vai mudar o jogo completamente para você no longo prazo. Você vai ter acesso a um grupo exclusivo também, onde você vai poder compartilhar de forma muito mais eficaz, trocar dúvidas, trocar ideias, trocar resoluções de exercícios com vários estudantes que estão alinhados com o seu mesmo objetivo. Um treinamento também de habilidades e competências, que é basicamente para você entender a estrutura da sua prova, seja no colégio, seja Enem, seja concurso, ou seja, independente do grau que você esteja, ensino fundamental, ensino médio, cursinho, ou ensino posterior, ou até mesmo ensino superior, concurso, eu vou te ensinar a analisar a estrutura das provas através de editais ou através de provas antigas, muito mais preparado para realizar essa prova. Conhecer realmente o campo de batalha. Além do mais, que nós vamos fazer estudos de casos quinzenais, ou seja, vamos pegar alguns estudantes que participam do curso e vamos analisar, tirar as dúvidas. Olha, Caio, não tô bem nisso, onde eu posso melhorar naquilo? É realmente uma consultoria. Claro que a gente não pode pegar todo mundo pelo número de pessoas que nós temos, mas o estudo de caso ele vai te auxiliar a tirar dúvidas que podem estar acontecendo com você. Melhorar o seu estudo. Mas aí você pode se perguntar, cara, mas será que isso é para mim? Como eu falei, para quem é esse curso? É para quem tá no ensino fundamental, é para quem tá no ensino médio, é para quem vai fazer vestibular, é para quem vai fazer concurso. Ele é completo. Então, se você vai estar numa dessas situações e ainda odeia estudar matemática, estuda matemática e não aprende, odeia estudar, está perdido, não sabe por onde começar a estudar, é muita coisa, tem matéria acumulada, não sabe o que fazer, esse curso vai cair como uma luva para você. Tá, aí tu me pergunta quanto vai custar esse curso. Olha só o Matemática Ninja, sem os bônus, sem a bonificação, se você fosse fazer um curso desse no presencial, na sua cidade, você ia pagar em torno de 300 a 400 reais, com uma aula por semana. E sem a maioria desses treinamentos. Só 4 simulados e mais uma planilha de acompanhamento vale por baixo 100 reais. Todos os treinamentos que eu falei como bonificação que eu vou dar para você dentro do curso, facilmente jogando muito para baixo vale 250 reais. Matemática básica completa você não gasta por menos de 350 reais um curso desse nível. Treinamento de habilidades e competências também você não acha por menos de 200 reais, jogando bem para baixo. Então se a gente fosse somar tudo isso, você ia gastar na faixa aí de 1.300 reais. Mas como a gente está começando as turmas agora e eu estou tentando testar algumas coisas,
Eu quero colocar um valor realmente acessível. Eu não vou colocar um valor extremamente baixo, não porque eu queira ganhar mais dinheiro ou alguma coisa do tipo, mas porque eu quero selecionar quem está realmente comprometido. Eu quero tirar a galera que tá aqui por brincadeira, não sei o que, pensou em pílula mágica, vou aprender matemática sem fazer esforço. Não é isso, não é isso mesmo. Então, nós vamos abrir algumas turmas. Nós vamos abrir 3 turmas do Matemática Ninja. 3 turmas. Por que eu não posso abrir indefinidamente, Caio? É online, tem um número máximo de pessoas que nós conseguimos atender com qualidade. E a qualidade realmente, nós estamos trazendo muita qualidade para esse curso. Para o plano anual do Matemática Ninja, na primeira turma, para o plano anual, você vai pagar o equivalente a R$ 39,70 por mês. É exatamente isso. R$ 39,70 por mês no plano anual. Isso para a primeira turma, ou seja, 100 primeiras vagas. Eu tenho para a primeira turma 100 vagas. Para a segunda turma, você vai pagar o equivalente plano anual. Ainda 100 vagas para a segunda turma. Você vai pagar o equivalente. Então, esses são os valores para você participar do Matemática Ninja. Cara, sem sacanagem, o conteúdo desse curso vale muito mais. Se você fosse fazer esses cursos aleatórios na internet ou presencial, você ia gastar muito mais. E você vai pagar um plano anual. Durante um ano você vai ter acesso a tudo isso. Então, te deixa muito mais próximo de estudar com qualidade para o seu objetivo no longo prazo ou qualquer coisa que seja. Bem, dito tudo isso, você tem 3 opções. Você pode continuar estudando da maneira que você estuda, sofrer com ansiedade, depressão, pressão externa, ficar realmente triste por estudar matemática e não aprender, ou continuar odiando a matemática e não aprender nada com matemática. A segunda opção é você pegar basicamente tudo isso que eu falei aqui nessa aula de hoje, nessa apresentação, e buscar na internet. Cara, tem tudo na internet. Tudo que eu falei aqui, você encontra na internet. O único problema aqui, na internet tá tudo espalhado, não tá organizadinho como tá aqui dentro do Matemática Ninja, entendeu? Então, você vai gastar muito mais tempo para reunir essa informação. Eu, particularmente, para chegar nessa metodologia, eu gastei aí 7 anos da minha vida só treinando isso, só aprimorando, trazendo metodologias, aplicando com estudantes nossos e tudo mais. E a terceira opção é você realmente fazer esse investimento e entrar no curso Matemática Ninja. São apenas poucas, são essas poucas vagas que eu destinei. Depois que fechar as 3 turmas, eu vou fechar e não sei exatamente quando vão reabrir. Então, se você realmente está interessado em participar, a hora é agora. Como eu falei, nós estamos relançando esse curso e é por isso que o preço dele está bem abaixo do real valor que esse custo vale. Porque provavelmente esse preço não vai se manter por muito tempo. É claro, para essas 3 primeiras turmas vai ser esses valores que eu falei, mas numa próxima abertura, quando ela ocorrer, provavelmente já não vai ser mais esse valor. Então, cara, a chance de você realmente dar uma guinada na sua vida de estudante e realmente parar de sofrer com matemática, tirar melhores notas na escola, passar no vestibular, passar no concurso, é agora. Então eu te aconselho fortemente que você participe desse curso. Caio, eu quero participar, como é que eu faço? Aqui embaixo vai ter um botão ou vai ter um link para você clicar e você vai ser direcionado para a página de checkout que a gente fala, né? Onde você vai fazer a sua inscrição. Onde lá você vai ter mais informações de como você vai fazer você vai participar. Você vai ter acesso a uma plataforma e nessa plataforma é onde vai acontecer toda a mágica. Ela vai ter todos os vídeos lá que vai acontecer as aulas ao vivo, lá que você vai ter acesso ao grupo exclusivo e aos outros treinamentos. Tudo numa plataforma bonitinha, com garantia e tudo mais. Você tem acesso, você vai ter uma garantia para esse curso. Se você não gostar, se em 7 dias você entrar no curso e não gostar, você vai ter o seu dinheiro de volta. Nós repagamos. A nossa confiança na qualidade desse curso é tão grande que nós damos 7 dias de garantia. Se você entrou 7 dias, viu, pegou todos os treinamentos, viu, voltou, já peguei tudo e vou sair. Não tem problema, até 7 dias a gente devolve o seu dinheiro. Então, eu espero de coração que você tome a decisão certa e eu te espero dentro do Matemática Ninja.